Bem, meus irmãos e irmãs, estamos unidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. E hoje eu vou falar do Apocalipse, eu vou falar do nosso amigo abençoado, né? O nosso amigo abençoado, o pastor Erivelto Soares, o único preterista nesse mundo. Ele é o que defende, né, o preterismo com unhas e dentes. O resto é o resto, ele não se mistura, é só ele, sozinho e pronto, tá? Mas infelizmente ele continua com as suas inverdades a respeito do preterismo. Por quê? Porque na verdade o que o pastor Erivelto Soares defende é a escatologia consumada. Essa é a realidade. O que o pastor Erivelto Soares, o que ele defende se chama escatologia consumada. Preterismo é católico, gente. Preterismo é católico, tá? É uma forma de interpretação do Apocalipse que foi sistematizada pelo padre Luiz de Alcazar. E, enfim, eu não tenho problema nenhum em conversar, né, em dialogar com o pessoal da escatologia consumada, eu não tenho problema nenhum. A gente tem aqui, como eu falo, se você é 80, se você é 20% meu inimigo, prestem atenção, se você é 20% meu inimigo, então você é 80% meu amigo, cara. Então, só que o pastor Erivelto Soares, ele não tem isso na cabeça, não adianta, tá? Então, o Robson, né? O Robson e eu, nós nos damos muito bem com o Brasil Preterista, o Claudemir, o Omar, tá? Tem essa diferença, eles sabem disso também, nós entendemos a visão deles, a gente não concorda, mas a gente respeita. Por quê? Porque, na verdade, o combate é combater o futurismo, as aberrações futurísticas, tá? Né? Porque o apocalipse futurístico é uma aberração, todo mundo sabe disso. Infelizmente, o catolicismo também abraçou essa aberração futurística protestante, né? Mas o abençoado não adianta, cara. Ele quer ser o preterista sozinho. Então, só explicando para vocês, tá? Preterismo é católico. Tá? Então, o abençoado ele usa o termo preterista de um modo, né, de um modo que não deveria. Tá? O que é o preterismo? O preterismo ele prega que a grande tribulação aconteceu no primeiro século. Isso é o preterismo, tá, gente? Não que toda a história da humanidade aconteceu no primeiro século. O preterista nunca defendeu isso. Isso aí é uma visão nova e moderna, que se chama escatologia consumada. O preterista, tá, que foi o preterismo sistematizado por Luiz de Alcazar, ele defende que a grande tribulação aconteceu ali no primeiro século ou nos primeiros séculos. Essa é a realidade. Agora, a escatologia consumada é uma visão moderna. Agora, o preterista nunca entendeu que toda a história da humanidade, toda a escatologia, tudo que se diz juízo, aconteceu no primeiro século. Nunca existiu isso, nunca existiu essa visão. Tá? Mas vamos ver o que o abençoado falou novamente, que é muito difícil, né, lidar com o abençoado. Vou ser bem sincero, tá, gente? É muito difícil lidar com o abençoado, tá? Vamos lá. Como é que esse pessoal... E lembrando que eu gosto do pastor Erivelto, viu? E eu já assisti muitos vídeos do pastor Erivelto, sou bem sincero, já assisti muitos vídeos dele. Acho que alguns vídeos, né, são bons, tá? Eu até recomendei já os vídeos, mas não adianta, ele não quer papo, ele não se mistura. O pastor Erivelto é ele sozinho e acabou, tá? Como é que esse pessoal consegue dizer que, olha, é incrível, passar preteristas dizer assim, não... Parciais preteristas, não existe parciais preteristas, pastor. Já está errado, já está passando uma inverdade. Preterismo é preterismo. O que o senhor defende é escatologia consumada. É uma visão moderna da escatologia. Preterismo é católico. Preterismo vem de Luiz de Alcazar. Acabou e pronto, fechou, tá? Mas Apocalipse é uma versão expandida de João. Nunca ninguém falou que Apocalipse é uma versão expandida de João. Nunca ninguém falou isso. Qual ele não tratou do sermão escatológico de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 no seu livro, conhecido como Evangelho de João, mas ele deixou para tratar de uma forma expandida esse sermão escatológico de Mateus 24. Uma contradição danada, eu não sei se ele cortou isso daqui e acabou não ficando muito bom, tá? Pra mim falar assim que os preteristas parciais
dizem e afirmam que João não trata do sermão escatológico de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, depois ele fala que trata de uma forma expandida. Que doideira é essa, gente? Que doideira é essa? 24, aqui em Apocalipse. Mas onde é que está no sermão escatológico de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dois acontecimentos escatológicos do fim? Não, ninguém fala que tem dois. Não existe essa história de dois acontecimentos escatológicos. O que existe é escatologia, o que existe é a história da humanidade. O que existe é isso daí. Então são fatos, profecias. É isso que nós pregamos, é isso que nós ensinamos, que fatos de dois acontecimentos escatológicos, isso que está tentando pregar é tipologia, a gente não defende tipologia. Tem, né? Se tudo se cumprir em 70, porque está relacionado nesses sermões escatológicos, se cumpriu, por que Apocalipse vai se cumprir? Tem porque Apocalipse é Apocalipse, o sermão escatológico é o sermão escatológico, pastor. É simples, é um livro diferente, entendeu? O que a gente ensina, o que a gente explica é que o sermão escatológico de Mateus 24 está dentro do Apocalipse. Só que o Apocalipse não foi escrito para tratar apenas do sermão escatológico de Mateus 24. Ele trata do sermão escatológico e trata de outras coisas também. É isso que nós pregamos. Ele quer que tudo seja tudo a mesma coisa, tudo unido. Como que é o nome daquele filme? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É a mesma coisa. Então precisa de um livro só, não precisa de Apocalipse, Mateus 24, Daniel. Era mais fácil pegar só o livro de Daniel. Pronto, acabou. Não precisa mais de sermão escatológico, não precisa de nada, entendeu? Por que tem o sermão escatológico e por que tem o Apocalipse? Porque o Apocalipse trata de coisas a mais do que Mateus 24, é só isso e mais nada. Não sei qual que é o problema nisso, também não sei qual que é a dificuldade de entender isso daí. Aliás, falta o senhor explicar a questão de Gog e Magog, né? Que tem um erro, né? Eu não sei se foi proposital, de um modo direto ou indireto, mas tem um erro de leitura ali, quando Deus consome, né, com fogo. Ele fala que consumiu Jerusalém, não, fala que o texto está falando que consumiu o diabo, né? Enfim, mas vamos lá. Que vai se cumprir, uma vez que é uma versão expandida do sermão escatológico de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Meu irmão, vocês estão enganando a vocês mesmos. Vocês estão se sabotando, meus irmãos. Passa, preteristas. Vocês estão se sabotando. Não tem nada de sabotagem aqui, não tem nada de versão expandida de Mateus 24. Mateus 24 é Mateus 24, pastor. Mateus 24 é o sermão escatológico. Apocalipse é o Apocalipse. A única coisa é que do mesmo jeito que você encontra em Mateus 24, né, textos e profecias de Daniel, lá no Apocalipse você vai encontrar também Mateus 24. Só que o Apocalipse não trata apenas de Mateus 24. É o que a gente explica. Eu vou te falar, é difícil, viu? Lidar com o pastor Erivelto é difícil, né? Por mais que a gente goste dele, tá aqui, pastor, olha só. O sermão escatológico termina praticamente na destruição do templo. Tá aqui, ó. O que fala? Fala sobre, Jesus vendo o templo, falando que vai ser destruído, fala da perseguição judaica, fala, né, da guerra, falsos profetas, quando vire Jerusalém sitiada por exército, tá vendo? E fala dessa vinda de Cristo, que vem em juízo contra Israel, e depois termina aqui, ó. Em verdade vos declaro que isso não passa, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Termina, depois ele vem, né, falando que vai ser como nos dias de Noé, que vai pegar as pessoas de surpresa, e termina aqui. Não tem mais nada. Agora, se você vai pegar tudo que está em Mateus 24, você vai ver que termina aqui também. No capítulo 19, pastor. Termina no capítulo 19, se querendo ou não. Mateus 24, Lucas 21, Marcos 3, termina aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Termina aqui. Exatamente no Apocalipse 19, quando fala do quê? Da queda da Babilônia. E as almas no céu comemorando a queda da Babilônia. Você vai ver que até o falso profeta aqui e a fera é presa aqui, ó, jogada lá no lago de fogo. Tá vendo aqui, pastor? Então, termina aqui. Aqui para frente começa uma outra era. Começa a era da igreja, que entra no reino milenar. É uma outra coisa, é uma outra situação. Onde tem reino milenar? Em Mateus 24, pastor. Onde tem reino milenar em Mateus 24, pelo amor de Deus?
Pelo amor de Deus, mostra aí pra gente. Mostra por que nessa guerra de Gog e Magog aqui, ó, o falso profeta e a besta já tá no lago de fogo. É só uma... Por que eles não participam da guerra de Gog e Magog se você fala que é a mesma guerra de Megiddo, pastor? Até hoje você não explicou isso. Você encontrou um monte de subterfúgio e não explicou nada. Nada. Mostra aqui, pastor Elivelton. Aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui fala que o demônio foi lançado no lago de fogo. Depois que eles subiram à superfície da terra e desceu um fogo e os devorou. O demônio e o exército dele. Devorou o demônio e o exército dele. Não foi a cidade, tá, pastor? Você tem um erro total de interpretação aqui. A gente já mostrou isso aqui, o senhor não explica. E o senhor não explica. Aí depois que consome o demônio e o exército dele, joga onde já estava o falso profeta. E a besta. Porque a besta e o falso profeta não participam dessa guerra de Gog e Magog, pastor. E depois disso tudo, ainda vem o quê? A segunda ressurreição e o juízo universal, que também você não encontra isso daqui, você não encontra isso aqui em Mateus 24, pastor. Você não encontra isso aqui em Lucas 21, Marcos 13, você não encontra. E depois entra numa nova era, a era que é só da Jerusalém celestial. Que aqui, ó, ó lá, então vi o novo céu, a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Ou seja, já aconteceu, desapareceu. Em Mateus 24 diz que vai acontecer ainda, pastor. Tá lá em Mateus 24, 36. Aqui, ó, pastor, ó. Em verdade vos declaro, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. O céu e terra passarão. Vai acontecer ainda. Vai acontecer, passarão. Mas a minha palavra não vai passar. Você entra em Apocalipse 21, você vai ver que isso já aqui acontece, se cumpre. Então isso se cumpre depois da grande tribulação, depois do reino milenário, depois do juízo universal. Que aí vem aqui, ó. Agora sim, depois do reino milenar, do juízo final, aí eu vejo aqui, ó, o céu e a terra vindo, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Tá vendo que aqui ainda o céu e a terra não desapareceu? Tá vendo? Então, aqui desaparece. Aqui fala que ainda vai acontecer. Aqui fala que já aconteceu, pastor. Já aconteceu, pastor. Aqui já é uma outra situação. E vi descer do céu a cidade santa. E aqui fala que o mar já não existia, pastor. O que é o mar? Os povos pagãos. Para isso aqui já ter acontecido, não tem que existir mais povos pagãos aqui. E também aqui fala que não há mais morte, pastor. Aqui nessa terra, que é Jerusalém celestial, é celestial. Não é material. Você está achando que está vivendo em algo celestial hoje, pastor? Não está vivendo. Agora o algo celestial existe. Existe, está lá no céu. É o que todo mundo espera, tá? Agora, depois que só existiu o celestial, não vai haver mais morte, pastor, nem luto. Eu acho que as pessoas morrem ainda, pastor. As pessoas estão morrendo ainda, pastor. Então, enfim, é impressionante essa declaração do pastor Elivelton. Eu não sei qual que é o problema dele. Em vez de atacar o futurismo, ele quer atacar os preteristas, né? Como eu falei, gente, se você é 20%, se o cabra é 20% meu inimigo, ele é 80% meu amigo. A gente vai estar todo mundo lutando junto contra essas aberrações futurísticas, mas não, o pastor Elivelton perde tempo com isso, né? Graças a Deus, o nosso amigo Claudemiro, o Omar, não fica com essas picuinhas. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.